Senhoras e senhores senadores e senadoras, vou fazer aqui inicialmente uma fala sobre a CPMI do INSS. Ontem nós ouvimos mais um depoente, o Igor, 28 anos. Ele conseguiu fazer parte do grupo chamado Golden Boys, que desviaram 714 milhões. Um jovem de 28 anos. Fez um sistema, ele tem uma empresa de informática, por incrível que pareça, ele era presidente de uma delas, das associações, contratou a própria empresa dele. E transferiu milhões no mesmo dia. Teve lá uma transferência de 8 milhões e 800, no mesmo dia transferiram para essas empresas que são usadas, né, dos próprios donos lá. Mas o que me chateou muito, e a indignação é completa, com relação ao habeas corpus. O ministro Gilmar Mendes deu um habeas corpus e fez questão de colocar no texto de que o depoente não precisava declarar nada, né, assinar nada, não pode ser preso, não pode nada, não pode falar nada, vamos dizer assim. E diz o seguinte, que não adianta, olha só o que foi, senador Girão, que não adianta, inclusive, a comissão, a CPMI, aprovar ou colocar ele como testemunha, porque o Congresso Nacional, a CPMI, não tem autonomia para definir se ele é testemunha ou se é investigado. Fez questão de botar no texto da mesma coisa. Ou seja, o Congresso e nada é a mesma coisa. Mais ou menos o resumo do habeas corpus é isso. Então, eu fico me perguntando aqui, né, até quando nós vamos suportar, da forma como a gente está, sem reação nenhuma, com as decisões equivocadas do Supremo Tribunal Federal. Até que ponto uma canetada de um ministro do Supremo vale mais do que o Congresso Nacional, 513 deputados e 81 senadores. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque mesmo as leis que a gente aprova aqui, eles dizem lá que é inconstitucional e pronto. E fica por isso mesmo. Ontem, para você ter ideia, não sei se a senadora Damares falou, se vai falar, mas ela me convidou como presidente da Comissão de Direitos Humanos, para que eu e ela fôssemos lá na Papuda, visitar a Papuda, para ver se as instalações, né, que, em princípio, vai receber o presidente Bolsonaro, porque todo mundo sabe que ele já foi condenado e todo mundo sabe que o ministro Alexandre quer é vê-lo na Papuda, nem que seja para bater a foto. E fomos, assim, de uma forma discreta, o pedido lá para a gente ir lá visitar. E olha que a competência é do governador. A competência de cuidar da questão penitenciária é do governador, é do Estado. Aí ficaram sabendo, o Alexandre ficou sabendo, e disse, não, só pode ir lá com a minha autorização. E simplesmente cancelamos, porque a gente não conseguiu. Então, você vê a que ponto nós chegamos, né? Quer dizer, uma coisa quase que pessoal, né? Individual. Então, sinceramente, se a gente não mudar, não tomar uma atitude, esquece CPI para quê? Não serve para nada. As pessoas vêm aqui, mentem, você não pode fazer nada, está todo mundo solto. Eu disse ontem, inclusive, para o presidente, nós precisamos ir ao ministro André Mendonça para cobrar dele a prisão preventiva desses ladrões do INSS que roubaram os aposentados e pensionistas. Por quê? Porque o que não falta é provas. Se você analisar os documentos que nós recebemos, e ainda bem que nós conseguimos aprovar no início da CPMI os requerimentos de quebra de sigilo. Porque a quebra de sigilo do COAF, do RIF, nos permite identificar para onde é que foi o dinheiro, que é o que interessa. Qualquer sistema de investigação, de desvio de recursos, como aconteceu no INSS, o segredo é você correr e ver para onde é que foi o dinheiro. E nós já sabemos para onde é que foi. Todas as empresas estão lá, quem foi beneficiado, e está todo mundo solto, livre e solto. Só está preso o Careca e o Maurício Camisotti. Então, nós aprovamos, inclusive, um requerimento, pedindo a prisão preventiva de mais de 20, e simplesmente não tivemos retorno. Então, o governo faz uma propaganda danada,
que está devolvendo dinheiro do contribuinte. Esse dinheiro que está sendo devolvido, e mesmo assim, devolvido de forma irregular, porque a lei diz que eles têm direito à devolução em dobro, não está sendo devolvido. Muito pelo contrário, tem muitos reclamando que sequer estão recebendo os valores descontados. E ainda são obrigados a assinar um acordo de não entrar na justiça, e aqueles que entraram têm que desistir da ação para poder ser indenizado. Então, você vê o absurdo. Então, CPMI, se a gente não mudar, primeiro, para caracterizar o que é uma CPMI, que é um instrumento importantíssimo do Congresso, não é? Mas é um instrumento da minoria. A maioria vai lá, toma conta, e você não consegue aprovar mais nada. Aí faz um discurso bonito, os petistas fazem um discurso maravilhoso, né? Tentando criar uma narrativa, como o Lula já explicou, que basta fazer isso, criar uma narrativa, aí vai mentindo, até, né, as pessoas acreditarem. Então, você pega vários requerimentos que nós tentamos aprovar, não conseguimos. Então, por exemplo, o Sindinap, que foi o segundo que mais desviou recurso do INSS. Quem é o vice-presidente? Frei Chico, que de Frei não tem absolutamente nada. E aí você não consegue, foi votado, a gente não consegue aprovar. A Daniela, mesma coisa, né? A Contag comprou lá milhões e milhões de passagem, já era superfaturada, você também não consegue quebrar o sigilo. O Edson, que brigou com o Careca e queria fazer um depoimento aqui, ele se prontificou a vir e contar a história, a gente não conseguiu. Por quê? Porque a base de governo, em especial o Partido dos Trabalhadores, na realidade, não é? O que aconteceu? A gente não conseguiu aprovar. Então, é uma coisa assim, absurdo, né? O que está acontecendo com relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, a gente precisa tomar algumas atitudes aqui com relação à questão da mudança da legislação. Eu, inclusive, já tinha sugerido na CPMI das BETs algumas mudanças. Uma delas é proibir os senadores que não participam de votarem. O cara não participou de nenhuma reunião. Gerão, você estava lá na CPMI das BETs. Vários que não participaram de nenhuma reunião. Aí, no último dia, vai lá e vota contra o relatório. Por quê? Sei. Deve ter alguma explicação, né? Então, a gente tem que impedir isso. Ou seja, faltou a 3 reuniões consecutivas ou 5 intercaladas, o partido é obrigado a substituir, tem que substituir o senador ou o deputado. Segundo, quem não assina CPMI não pode participar, cara. Você apresentou isso? Sim, óbvio. O cara é contra. Fizeram um trabalho aqui para não deixar acontecer. E aí o cara chega, e aí depois o pessoal quer participar. Aí participa, toma conta, sequestra a CPMI, e você não consegue aprovar requerimento. E aí ainda fazem um discurso bonito, como se estivesse, não é, defendendo a moralidade lá, a devolução dos recursos de um crime hediondo, que foi o caso aí do assalto aos aposentados e pensionistas. Então, se a gente não mudar essa legislação, não é, da CPMI e das CPIs, a gente não vai ter mais esse instrumento maravilhoso, que é importantíssimo. Nós temos, pela Constituição, está na Constituição, nós temos realmente o poder de investigação, não é? E a gente não consegue. O Supremo mete a caneta e fica por isso mesmo. Então, é triste, né? Eu espero que a gente possa criar uma comissão e ir lá visitar o ministro André Mendonça para sensibilizá-lo de uma prisão preventiva, porque tem gente que está aí dizendo que vai para os Estados Unidos. Eu até perguntei ontem, será que nos Estados Unidos também tem um ACT para esse pessoal ir para lá? O cara ontem, Gerão, ele criou uma empresa que falsificava, bicho, as assinaturas e a biometria. Esse sistema ele vendeu para todas as empresas. O cara pegava a identidade,
uma identidade, com a identidade ele conseguia fazer a questão da biometria e certificar que aquelas assinaturas eram verdadeiras. Esse foi o trabalho desse rapaz de 28 anos, que quando foi presidente da associação, tinha 25 anos. Então, usando a tecnologia, né, no sentido de burlar a legislação toda. E aí fica essa discussão, foi no governo Bolsonaro. Rapaz, como pode o cara criar uma narrativa dessa? Não é? Coisa que a CONTAG já vem roubando esse pessoal desde 94. Desde 94, a instituição que mais roubou dos aposentados e pensionistas foi a CONTAG, que tem o presidente, irmão do primeiro vice da Câmara, primeiro secretário da Câmara, que é proibido, não podia nem ter assinado nenhuma ACTs. Essa é a realidade da CPMI hoje, que lamentavelmente, né, nós estamos aí, né, com mãos atadas para aprovar o requerimento. Obrigado, presidente. Dando continuidade, eu passo a palavra ao senador Eduardo Girão. Grande Girão. O que é isso aqui, Zazinho? Quem me deu isso? Quem mandou isso para mim?